Já para gêmeos é a flexibilidade. Então, é uma pessoa que ela precisa sentir que ela consegue alterar esse cotidiano, né? Esse negócio de deixar as coisas estruturadas, definidas, a gente vai fazer isso, isso e isso. Para gêmeos, ele vai precisar saber que ele pode mudar isso quando ele quiser. Então, poder mudar a rotina, trazer novidades, ter o que aprender, né? Quando a rotina cai naquele marasmo de eu já sei tudo que eu vou fazer, para gêmeos é a morte, né? Ele precisa ter a liberdade de buscar coisas novas, vou fazer ainda no exemplo da academia, vou fazer um treino hoje, mas amanhã, de repente, eu faço uma aula de jump, depois eu volto para musculação, e aí qual é o desafio também, né? Que muitas vezes gêmeos acaba ficando incerto nessa rotina. Então, por exemplo, a academia não dá para ficar fazendo isso. Sei lá, deve até ter um treino que seja mais variado, assim, que a gente misture dança com sei lá, musculação, com esteira e tal, beleza? Mas igual ele vai ter uma rotina ali, tipo, vai ser a dança na terça, vai ser a musculação na quarta e assim por diante. Se ele ficar alterando muito isso, ele não vai conseguir resultado nem com a musculação, nem com a dança, nem com nada. Então ele tem esse desafio de trazer um pouquinho de estrutura, né? Ele abrir espaços para ser flexível no que dá para ser flexível, mas ele não se perder nisso também, né? O desafio de touro é abrir espaço. Normalmente ele quer as coisas ali daquela forma e não sai muito daquilo. Para gêmeos, não. Para gêmeos é ele saber colocar estrutura nesses espaços, porque se deixar, ele vive de um jeito essa semana, na outra semana de outra forma totalmente diferente, e ele fica nessa bagunça, né? Então aqui a gente precisa de flexibilidade, mas sabendo dar ordenamento nessa rotina também. Para câncer, é a questão do afeto, né? Então, aquela coisa de que os ambientes em que ele está precisa ter muito esse acolhimento do lar, da família. Para câncer, a casa é muito importante, né? Onde ele mora, as rotinas dele, para ele, tem muita importância. Então, ele vai valorizar muito esse lado do acolhimento e de se sentir acolhido, de se sentir amado. Então, ele precisa, para o bem-estar dele, que o emocional dele esteja equilibrado, né? Que as coisas funcionem e que ele se sinta em meio a pessoas que ele ama, pessoas que ele gosta, né? Se for um ambiente assim, se for uma academia que ele se dá bem com todo mundo, que ele tem amizade com a atendente, com a outra, com a colega, aí ele se sente bem nutrido naquele lugar. Agora, se ele sentir que ele chega ali, ninguém dá bola para ele, que ninguém tá nem aí para ele, aí a coisa já complica. Aí ele não vai se sentir tão bem nesse ambiente, né? A mesma coisa com o trabalho. Como essa casa aqui tem relação com o trabalho também, a pessoa acaba sendo aquele colega que é meio maternal com todo mundo, assim. E aí é que é um perigo, né? Porque às vezes o colega não tá na mesma maternidade. Então, ele pode se sentir usado, pode sentir que os colegas aproveitam, que ele tá sempre ali e tal. Essa pessoa, ela tem esse desafio de conseguir, ao mesmo tempo que ela precisa do afeto no dia a dia dela, mas ela precisa tirar essa insegurança, ela precisa confiar na capacidade dela mesma de se nutrir emocionalmente, né? Porque se ela fica esperando muito do outro, ainda mais em ambiente de trabalho, de outras coisas externas, nem sempre ela vai receber. Então aqui tem esse desafio maior. Mas é uma pessoa que ela é mais sossegada mesmo, e que ela vai ter uma forma de lidar com essas tarefas que vai ser muito acolhedora. Com o leão, é a expressão da criatividade, né, e do entusiasmo. Então o leão, ele quer energia também, é como Áries, né, mas ele não tem tanta necessidade do movimento físico, assim. Ele quer criar. Então ele tem que ter ali na rotina dele um espaço para ele, sei lá, se ele gosta de desenhar, para ele desenhar, para ele escrever, para ele pensar nos projetos dele, para ele inventar alguma coisa nova. Ele tem que ter esse espaço da criatividade, né? Aquela pessoa que gosta de ter um ateliê em casa, que gosta de fazer artesanato, esse tipo de coisa. Então ele trabalha muito bem com a liderança também, nessa parte de trabalho, de rotinas, ele fazer a rotina dele,
né? Ele deixar as coisas organizadas da forma dele. Então são pessoas assim que em casa até elas têm muitas vezes o desafio de serem mais autoritárias, aquela coisa, eu deixei as coisas aqui organizadas dessa forma, deixa dessa forma, não mexe, né? Leonino em casa, quem convive sabe que as coisas têm que ser da forma dele. Então ele tem esse apego com fazer do meu jeito, que aí ele vai ter que aprender a equilibrar, porque muitas vezes ele convive com outras pessoas também, né? Tem esse desafio. Mas ele traz essa liderança, essa autonomia, esse deixa que eu faço, né? Pegar e fazer por si. Isso é importante para trazer a qualidade de vida para o leonino. Ele precisa sentir que ele está ali na liderança do dia a dia dele, das rotinas dele. Né? Por isso que são pessoas que normalmente não gostam muito de atividades em que ela tenha que seguir ordens de terceiros. Assim. Eles preferem coisas mais autônomas mesmo.